Olá, ouvintes do podcast Contra Controle, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje, ele foi inspirado no episódio passado. Então, se você ainda não ouviu, eu aconselho que quando terminar aqui, você volte um episódio e você confira, porque a gente tá nesse mês de comemoração do Dia da Mulher. E não só o episódio de hoje, como o anterior, tem tudo a ver com essa temática, tudo a ver com o que representa, o que muitas vezes a gente não consegue enxergar com relação ao trabalho, à carga, à responsabilidade que é colocada na nossa conta, né, como mulheres, e mais no contexto da maternidade atípica. Inicialmente não era meu plano trazer esse tema, apesar de que eu acho que desde o começo do podcast gostaria muito de contar essa história e eu acho que o momento chegou. Então, eu vou começar contando uma história minha, da minha vida, como pano de fundo para trazer esse tema. E tive uma jornada de busca, né, pelo diagnóstico do meu filho, o qual acabou fechando o diagnóstico por volta dos 4 anos de idade e iniciando o tratamento desde então. Eu tive filho muito nova e eu precisei, né, quando eu finalizei o ensino médio, eu precisei dar uma pausa nos meus planos, que era entrar na faculdade e me dedicar exclusivamente à maternidade e à família. Não vou me lembrar muito bem qual é o ano, eu tentei, mas não consegui, mas enfim. Assim como tantas outras mães, ao me deparar com o diagnóstico do meu filho, eu precisei largar várias coisas para me dedicar a isso. Na época, eu trabalhava, eu tinha por volta de uns 19 anos, e eu precisei largar o trabalho para me dedicar aos tratamentos dele, que na época eram 3 a 4 vezes na semana. Então era impossível conciliar um trabalho CLT de 8 horas diárias no comércio. Na época eu era vendedora de uma loja de comércio e conciliar, né, com essa agenda, porque afinal de contas, qual trabalho aceitaria uma funcionária que se ausentaria um horário inteiro 3 vezes na semana, todas as semanas, né? Então, assim, eu não tive muita escolha. Mas eu comprei, né, essa briga, eu digo, eu vou atrás e eu vou oferecer o melhor tratamento dentro das minhas possibilidades. E tudo que ele precisar e tiver direito, eu vou correr atrás e eu vou conseguir. Vou fornecer e vou investir no futuro dele. Assim fiz. À medida que a responsabilidade vai crescendo, também cresce uma coisa chamada solidão, o isolamento. Porque, de repente, aquele grupo de amigos com quem você convivia no dia a dia não tem mais tantas coisas em comum. É sair para encontrar alguém ou receber visita, você só quer descansar. Na rotina do dia a dia, o trabalho, né, para sair é outro. Você não simplesmente se arruma e sai. Você tem que se arrumar, você tem que deixar a casa pronta, você tem que montar a bolsa da criança, pensando em milhares de possibilidades, com troca de roupa, troca de fralda, alimentação, remédio, hora de ir, hora de voltar, plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. A criança também, você vai lá, arruma a criança, quando você tá para sair, aí a criança faz cocô, você volta, troca de roupa, troca de fralda. Então, assim, é muito trabalhoso sair de casa com criança. Então, juntando todos esses aspectos, acaba que nós, como mães nessa fase, acabamos ficando muito sós. E uma outra coisa também acontece, um outro fenômeno, que é, mesmo quando a gente está acompanhado, a gente acaba se sentindo só. Porque a partir do momento que a gente vira mãe, parece que a gente fica invisível. Todo mundo só enxerga a criança. Não importa como você tá, como é que tá a criança. Ninguém nem pergunta se você tá bem. Nossa, você tá bem? Todo mundo pergunta, olha, como é que tá fulano? Como é que tá seu filho? Onde é que tá seu filho? Então, todas as conversas, todos os ambientes, tudo acaba voltando a ser para a criança.
Então, nesse sentido, a gente acaba meio que ficando invisível. As coisas mudaram bastante daquela época para cá, hoje em 2024, porque a gente tem acesso a mais informações, tem mais representatividade, a gente tem discutido na sociedade muito esses temas voltados para o trabalho de cuidado materno, inclusive tendo como tema do Enem do ano passado, que levantou muitas discussões, foi algo muito importante de ser debatido, de ser falado. Mas a questão é que nesse ambiente em que eu me voltei totalmente para o tratamento do meu filho, algo aconteceu que eu só vim me dar conta anos depois. Algo que pode parecer tão pequeno para quem olha de fora, que possivelmente alguém que está ouvindo esse episódio e não passou por isso, pode pensar: nossa, que bobagem, que frescura, que mimimi. Mas para quem vive não é assim, que é o ter direito a um nome. Sim, a, o trabalho de cuidado da mãe, ele se torna tão invisibilizado que a gente perde o direito de ter um nome. Só que com tanta coisa para resolver, com tanta correria, com tanto compromisso, é uma coisa que nem eu mesmo me dava conta disso. De repente, eu que sempre detestei o meu nome, porque ele sempre me causou muitos constrangimentos desde a época da criança, né? Porque o meu nome é Josi Daiane, e é um Josi que, para fazer o som de O, tem um sinal circunflexo no O. E aí, como o nome José é mais comum, e a única diferença entre um e outro é o acento, porque José tem acento agudo, não é? É muito comum, inclusive, na grande maioria das vezes, quando as pessoas vão ler meu nome, acabam lendo José, e é uma situação bem chata, sabe? Então, eu que sempre odiei meu nome, parei de ser Josi, a Daiane, e passei a ser mãezinha, a mãezinha do Eric. Ou mãe do Eric, ou mãezinha do Eric, ou mãezinha. E eu não me dava conta de que eu sentia falta de ouvir meu nome. Chegou um ponto que até a minha mãe me chamava de mãe. Engraçado isso, né? Até a minha mãe, quando me chamava, quando falava comigo, ela dizia: Ô mãe. Então, assim, no fundo era algo que me incomodava, mas que eu sentia que eu não deveria me incomodar, que eu me sentia culpada de me incomodar. Então, eu simplesmente engolia o incômodo com relação a isso e fazia de conta que esse incômodo não existia de forma alguma. Afinal de contas, eu era mãe, não é verdade? Então não tem nada demais. Eu entendo também o lado dos profissionais, porque imagina você atender, sei lá, 8, 10 crianças por dia, cada uma com uma mãe diferente, com uma avó diferente, com um pai diferente, você saber o nome de todo mundo, né? Mas enfim, hoje eu tô colocando aqui a minha visão de mulher e de mãe. E aí passou isso durante muito tempo, muitos anos. Eu deixei de ser Josi e Daiane, eu passei a ser mãe do Eric, ou mãezinha, ou simplesmente mãe. Todo mundo me chamava de mãe, em todo lugar que eu ia, inclusive a minha própria mãe. Depois de muitos anos, 2018, quando eu entrei na graduação de psicologia, que aí foi um outro processo que cabe um outro episódio sobre isso. No meu primeiro dia de aula, quando ao falar a chamada, o professor falou meu nome, Josia Daiane. Me veio uma sensação tão maravilhosa que eu não sei se eu consigo descrever em palavras um encantamento. Nossa, alguém me chamou pelo meu nome. E para quem ouve pode até ser uma coisa boba, mas nossa, como eu sentia saudade de ser chamada pelo meu nome. E nem eu mesma me dava conta disso. O quanto é bom ter direito a um nome. E, nossa, a partir daí eu parei de detestar o meu nome. O meu nome não é o nome mais prático do mundo. Sim, ainda hoje ele me causa problemas, me causa constrangimento, vez ou outra. Mas, nossa, como é bom ser chamada pelo nome. É uma sensação que eu posso descrever como: nossa, eu existo. Nossa, você tá me vendo.
você consegue me enxergar. E aí, sempre que alguém na sala falava comigo, me chamava pelo meu nome, eu tinha essa sensação maravilhosa de: nossa, você tá me vendo, você tá me enxergando, eu existo. E pode parecer bobo para alguém que não tem essa vivência, mas por que eu decidi dividir isso com vocês? Eu acredito que nenhuma experiência é única. Sempre vão haver pessoas em algum lugar e de alguma forma que passam por algo parecido. E eu convido a você que é profissional da área, que se eu entendo que é difícil com tantas demandas, com tantos pacientes, com tantos alunos, decorar o nome de uma mãe, mas sei lá, se você tiver acesso a uma ficha, tenta chamar essa mãe pelo nome dela. Muitas vezes essa mãe nem lembra que ela existe. Isso aconteceu comigo e eu sei que em algum lugar, de alguma forma, pode ter uma outra mulher se sentindo invisível, se sentindo inexistente. Eu sei que o trabalho de cuidado, ele é um trabalho que toma tempo, toma energia, mas que a gente faz com todo o amor do mundo, porque afinal a gente ama nossos filhos, a gente ama cuidar, a gente tem o coração ali totalmente entregue naquele cuidado, naquele investimento, sabe? Investir no futuro, no desenvolvimento do filho. Mas a gente também existe, e a gente também é ser humano, e a gente também tem um nome. E é tão bom, é tão gratificante, é tão gostoso ser chamado pelo seu nome, ser vista. Então, esse episódio ele vai ser assim um pouquinho mais curto, mas que esse recado fique dado e que ele possa servir não só para mães, mas como para profissionais, sobre a importância de ser enxergado, de ser visto e de ser reconhecido, e a importância de ter direito ao nome. E também isso pode se aplicar às pessoas autistas também. A pessoa que é autista, ela não é só uma pessoa autista. Ele não é só uma criança autista, não é só um adolescente autista, não é só um jovem, um adulto, um idoso autista. Ele é uma pessoa e ele tem um nome. E esse nome que ele carrega representa os gostos, as crenças, a história de vida, a personalidade. Mães não são só mães. E as pessoas autistas, elas não são só autistas, elas são pessoas. E elas não são iguais. E elas têm nome. E elas existem. Apesar de que as histórias podem em algum momento parecerem entre si ou não, cada pessoa tem a sua história e a sua vivência e merece ser celebrado, e merece ser reconhecida, e merece ter direito ao nome. Então, esse é o episódio de hoje, esse é o episódio da semana, e eu espero que vocês gostem. Comentem, sigam o podcast, recomendem para os amigos, para a família, nos seus grupos, e vem fazer parte dessa comunidade, fortalecer essa ideia que é debater e conversar e, quem sabe, através da fala, através da palavra, tocar em temas pertinentes e sensíveis que possam transformar a jornada das pessoas que vierem depois de nós, a nossa também, mas transformarem a jornada dos autistas e das famílias e dos profissionais que vierem depois de nós em uma vivência mais leve. Eu estou muito feliz que você ficou comigo até aqui. Não siga as nossas redes sociais, @podcast Contra Controle no Instagram, no TikTok, podcast Contra Controle @gmail.com. Me segue também em jrocha.pc no Instagram, no TikTok. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.